quando você era criança, você gostava de ouvir uma boa história? Sabe a história da Branca de Neve, história da Cinderela, história do Peter Pan, tantas histórias, não é? Que aqueceram a nossa infância, que cresceram junto com a gente. E você sabia que essas histórias, todas elas, podem e devem te ajudar na hora da venda? É isso mesmo. O poder que a história tem sobre as vendas, sobre as tuas vendas, sobre as vendas em geral, é tão grande que fica comigo até o final desse programa, aqui na nossa TV Cidade, a TV onde não só você não perde tempo, você ganha conhecimento, ganha sabedoria e, acima de tudo, se torna um ser humano melhor para você e para quem te rodeia. Quando nós usamos a história na nossa comunicação, a gente consegue vender muito mais. Já parou para analisar? Se você assiste propagandas, como eu gosto de propagandas, antigamente, em poucos segundos ali, em 1 minuto, 2 minutos no máximo, a gente conseguia ser convencida a comprar um produto, a querer um produto. As crianças vendo só o brinquedo se mover, brincar ali por movimentos de computador, movimentos de fotografia, enfim, jogo de câmera, queria aquele brinquedo, não é mesmo? Então, e como essas histórias podem fazer com que a sua vitrine digital venda mais? Vamos entender. Existe uma técnica na comunicação que se chama de storytelling. É quando você vai desenvolvendo histórias, né? Lá no Instagram, quando a gente abre o story. Então, ou seja, ele é algo que te induz e que devem ser contadas histórias ali, que somem 24 horas depois. Então, são oportunidades que você tem de contar uma boa história. E vamos combinar, você para olhar, a pessoa para mais para olhar a fofoca, o desenrolar da história do fofoca, daquele artista, ou para olhar uma peça que está sendo vendida numa loja. É óbvio que a pessoa quer ver a fofoca do artista. Citando um exemplo para ficar mais claro para você, todo esse furdúncio e essa história em volta de Juliana e Danilo Gentili no programa de noite. Não tá sabendo? Dá uma pesquisa lá que você vai ver que está um bafafá do momento. Então as pessoas começam a acompanhar novelas. Novelas têm histórias, várias histórias conectadas todos os dias e as pessoas, você e as pessoas que gostam de novela assistem. Eu não assisto novela, mas eu gosto de uma boa série. Série também conta histórias. Filmes contam histórias. E todo filme, toda série, toda novela, tudo que conta uma história, que te deixa com aquele porquê, aquela pulga atrás da orelha, você vai querer acompanhar para saber o que acontece. Um exemplo muito claro também, trazendo aí para o nosso digital, são as blogueiras, que contam as suas vidas, contam partes da sua vida. Você quer saber mais? Você quer saber a mais famosa que eu escuto citar, não acompanho, mas escuto pessoas citar, é a Virgínia. Meu Deus, todo mundo quer saber o que a Virgínia faz, todo mundo quer comprar o que a Virgínia compra, todo mundo quer usar o que a Virgínia usa. Óbvio que estou generalizando, não é todo mundo, mas uma grande parte das pessoas que acompanham internet e vida dos famosos conhecem a Virgínia. E por que isso? Porque a Virgínia usa o poder da história, usa o storytelling ao seu favor e a favor da sua empresa, né? Afinal de contas, ela começou toda a questão da empresa dela através de uma story. E também, o poder disso é tão forte que aí vamos trazer para o lado negativo. A Virgínia também teve muitas pessoas comprando alguns body splash, que diz que tinham cheiros horríveis, tinha gente passando mal, tendo ânsia de vômito por aqueles produtos. Eu acompanhei vários desses vídeos. Eu não sei quem é a Virgínia. Eu nunca comprei um produto dela. Mas eu sei sobre isso. Por quê? Porque são histórias, foram histórias. Uma pessoa falou que era horrível, que passava mal. A outra pessoa comprou para ver se era realmente horrível, fez vídeo. A outra ia assim sucessivamente. Então, ou seja, mesmo que de forma negativa, uma história está envolvendo e sendo contada em torno daquele produto. Então, eu entendo e vejo ao longo da minha caminhada profissional aí de mais de 20 anos na área da venda,
que, sim, uma boa história, ela faz milagres e ela faz, sim, o seu produto estar em evidência, seja de forma positiva ou negativa. No caso da Virgínia, afetou negativamente ela? Sim e não, porque a venda dos outros produtos que são muito bons, de acordo com quem utiliza, óbvio, porque, como eu disse antes, eu não conheço ela e não utilizo os produtos da marca dela, é muito bom. Então, isso não tirou, trouxe mais holoforte para ela, porque pessoas até como um youtuber muito conhecido, Felca, que é um youtuber que fazia react de vídeos, de jogos e umas centenas de coisas, comprou também o tal do Body Splash para ver se o cheiro realmente era tão insuportável quanto estavam falando. Entende como envolve uma série de coisas, mesmo nessa comunicação negativa? Eu tenho certeza que em nenhum momento a Virgínia se sentiu ofendida por esses comentários. Por quê? Porque faz parte do jogo. A marca dela, o nome dela está em ascensão. Pode ter ficado triste, ter lançado e vendido um produto que não foi tão bem aceito? Pode ter tirado do mercado? Pode, mas isso não afeta em nada, não mudou em nada como continua em evidência o nome dela e a marca dela. Não te aconselho de forma nenhuma focar ou achar comum ser citada ou estar na mídia por algo negativo. Eu espero e aconselho que você procure sempre ser lembrada de forma positiva, pela qualidade do seu produto, pela qualidade do seu atendimento. Mas você precisa envolver uma história através do seu produto, através do seu trabalho. Se eu perguntasse agora para você, o que você vende, o serviço que você presta, qual é a história por trás? Como você começou? Você saberia me contar essa história em 2 minutos? Vou te dar um tempinho para pensar enquanto eu tomo minha água. Possivelmente não, né? Por quê? Porque realmente nós somos ensinados e levados a seja bom, venda seu produto, seu serviço, as pessoas vão voltar. Mas nós estamos falando da era atual, estamos falando de 2025 para frente, onde nós já entendemos que precisamos ter algo maior do que o nosso profissionalismo para poder unir isso, contar essa história e as pessoas terem vontade de fazer parte dessa história. Então, ou seja, as pessoas já não compram mais só um produto ou usam um serviço. As pessoas fazem parte de uma história. Vou dar um exemplo da minha vida, também para ficar mais simples e palpável para você. Eu vou à minha manicure, não é só porque ela é muito boa no que ela faz, porque eu trabalho com ela, eu presto serviço também para ela, eu estou envolvida com ela em forma de amizade, nós viramos amiga nesse meio de prestação de serviço uma a outra, e então, ou seja, eu faço parte da história dela. Eu não tenho vontade de ir em outra manicure que pode até ser melhor do que ela, pode ser mais hypada do que ela, mas não, eu não estou envolvida naquela história. Eu estou envolvida na história, na vida da minha atual manicure e por isso que eu vou nela. Entende a diferença? Eu poderia ir em outra que cobra mais barato, mas eu não conheço a história, eu não sei quem é, não sei nem se é boa profissional. Entende como faz diferença? Muitas pessoas, quando se aproximam, e nós temos uma reunião, porque o meu trabalho, ele, sendo a maior parte dele online, digital, eu participo de muitas reuniões, a gente tem muitas reuniões online, e muitas dessas reuniões as pessoas não me conhecem, nunca ouviram falar de mim, ou simplesmente receberam uma indicação de, ela prestou serviço para mim, a gente trabalhou junto e o serviço dela foi muito bom, e a pessoa então quer o meu orçamento, que é o da fulana, do ciclano, do Beltrano, e aí então precisa ter esse momento, nós dois juntos sempre. E então quando nós entramos em contato, que a pessoa chega para mim, eu já peço primeiro sobre ela, a história da marca dela, como que ela decidiu trabalhar com o que ela trabalha, enfim, tenho essa escutativa que nós já falamos em outro programa, e aí então eu conto para ela a minha história, a história do meu trabalho, a história da minha escolha. Então, 99% das pessoas que fecham comigo é pela minha história. Por quê? Porque a minha história conecta com a dela e ela entende que a história dela, que a empresa dela, que o serviço dela conecta totalmente, encaixa totalmente com a minha. E assim nós fazemos parte de um legado maior, de algo maior do que nós.
Mas entende como tudo partiu de uma história, de histórias? Então a gente precisa entender que o poder da história, ele é imbatível. E principalmente você tem que usar ao seu favor. Ao invés de fazer post genérico de 5 dicas para você ter as unhas mais fortes, use uma história, use um personagem. Por que não? Você vai fazer, você pode errar, pode ficar algo que não vai fazer tanto sentido no começo, mas utilize as novas ferramentas ao seu favor. Utilize a IA, coloque lá na inteligência artificial uma história, ou o que você tem em mente para poder pensar, que você quer conectar uma história, você quer que a história da sua marca seja contada, a história de como você faz o que faz e o porquê esteja integrada com os teus conteúdos das redes sociais e que você consiga desenvolver. Coloque e peça uma sugestão, um texto, uma sugestão de post, sugestão de um roteiro para vídeo e coloque ao mundo, coloque para as pessoas. Se você não contar histórias, você não vai vender. Você vai estar correndo atrás das migalhas ou daqueles clientes que só buscam preço. E todo cliente que busca preço, ele só vai vir quando você tiver promoção. E quando você tiver promoção, é sinal de que você não está vendendo. E quando você não está vendendo, é porque você não está contando histórias da maneira correta. E isso é uma facada no pé para a economia da sua empresa, para que a sua empresa continue se pagando, para que a sua empresa continue te pagando. Porque ninguém trabalha só para pagar boleto. A gente trabalha com o objetivo de ter uma vida melhor, de fazer uma vida melhor e principalmente todo vendedor, toda pessoa que sabe a excelência do seu trabalho, ele entende que primeiro de tudo, ele é um agente de soluções. De que maneira, Camila? Todo agente de soluções, o nome já diz, é alguém que fornece soluções para outra pessoa. Nós vendemos para pessoas, nós somos pessoas que vendemos para pessoas, compramos de pessoas e somos pessoas. Então, a gente entendendo isso, a gente precisa trazer soluções para problemas e desejos da outra pessoa e de um máximo de pessoas que pudermos. É por isso que tantas empresas têm muitos clientes e algumas têm que brigar por preço. Brigar por cliente é diferente de brigar por preço. Porque quando a gente briga para fidelizar o cliente no nosso trabalho, contando histórias, fazendo com que um cliente queira fazer parte do nosso movimento, queira estar com a gente, é outro nível. Um exemplo também muito claro que eu vejo todos os dias e quando eu olho e vejo cada propaganda, cada post, cada story dessa empresa, eu me sinto mais maravilhada, é a Coca-Cola. A Coca-Cola não vende refrigerante. Sinto muito lhe dizer, mas a Coca-Cola não vende o refrigerante de coca. Ela vende o momento à mesa. Ela vende o momento em família abrindo a felicidade. Entende? O slogan dela é abra a felicidade. Então ela pode vender qualquer coisa. Ela pode vender uma caneca, que ela vai vender algo que está acima dela, contando que histórias. A Coca-Cola tem a sua história de que foi criada para ser um xarope. E aí depois, então, não sei por que motivo, decidiram colocar um gás e tomar aquilo ali. Deu errado, enfim, a receita não dava certo. E aí começou-se se comercializar. E aí, então, é o que é há mais de 100 anos. É óbvio que eu resumi muito rápido para você a história aqui da Coca-Cola, mas você pode buscar na internet, no site oficial deles, tem a história. Como eu indico que você tenha em algum lugar, seja no seu Instagram, seja no seu Facebook, seja ali algum link no seu WhatsApp Business para que a pessoa consiga conhecer a sua história e que você reforce ela, um pouquinho dela. Não tudo de uma vez sempre, mas sempre esteja contando um pouquinho da sua história. Eu já contei aqui em um dos programas como eu iniciei a minha vida com vendas. Então eu quero contar mais um pouquinho dessa história para você hoje, já que estamos falando de história e do poder das histórias. Se eu disser para você que eu sempre vendi, sempre foi uma coisa natural para você, ok, tá tudo bem. Mas se eu te contar a história de que eu tentei fugir das vendas. Sim, eu tentei fugir por um bom tempo, neguei querer ser vendedora. Eu tentei trabalhar numa esteira de palmilha de sapato da Dakota, quando eu morei em Sarandi, no Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequena, e lá eles têm um anexo
da Dakota e aí então eu fazia baunilha. Aí eu fui lá trabalhar, passar cola e colar aquele troço. Primeiro, eu ficava meio drogada, porque aquele cheiro de cola de sapateiro era forte. E eu não estava acostumada e me deixava meia grog. Nós não tínhamos equipamentos, todos os equipamentos necessários. E a máscara, se tu colocava, passava mal por estar sem respirar direito. Então, você é meia grog de lá e eu só conseguia conversar e começar a pensar que eles poderiam ter uma produção maior para vender mais se eles fizessem assim e assim. Então, entende como algo que era meu, mas eu estava tentando esconder. Trabalhei um tempo, saí disso, entendi que não era o meu lugar ali, e aí então tentei, não, eu vou fazer um curso, fiz um curso de hotelaria, para poder trabalhar lá, só fazendo reserva ali dentro do hotel, só no computador, sem muito papo com as pessoas, sem interagir. Durante o curso, estava eu lá, conversando com o atendente do hotel que deu a parte prática, falando para ele como é que eles poderiam atrair mais hóspedes e fazer com que os hóspedes retornaram. Então, são momentos em que chegou uma hora que eu disse, tá bom, Deus, eu já entendi o recado. Meu negócio é vendas e não dá para escapar disso. Mas eu poderia simplesmente estacionar aí e nunca mais avançar e tá tudo bem, eu sei fazer, eu vou fazer. Mas não, eu estou a cada dia me aprimorando, tentando novas coisas. Se você hoje dá uma zapeada no meu Instagram, você vai ver que aparentemente é uma bagunça. Mas por quê? Eu sou vendedora, eu não sou social media. Eu não sou copywriter, eu não sou alguém expert em marketing digital nessas coisas, mas numa coisa eu sou especialista e eu quero que você entenda que é algo que é simples e nós fazemos a todo momento. Vendas, pessoas. Nós já nascemos com uma especialidade de vender. Quando nós somos bebê e nós choramos, nós vendemos a ideia para nossa mãe, eu tô com fome, eu preciso me alimentar. Quando nós estamos crescendo, estamos mexendo nas coisas, nós estamos vendendo a ideia de que, mãe, eu tô vendo que existe um mundo em volta, mas me ensina, me guia, senão eu vou fazer cagada. E aí a mãe tem que nos ensinar, nos parar, nos guiar. Então percebe como a venda é algo que todos nós fazemos na nossa vida. Porém, em alguns momentos, querem tirar isso de nós. No momento que nós somos mais profissionais do que humanos no nosso trabalho, a gente perde esse feeling e essa coisa, vamos se dizer assim, das vendas, que é um mecanismo que todos nós temos, como eu já falei, todos nós vendemos o tempo todo. Todos nós vendemos ou uma ideia, um conceito, ou um serviço, ou um produto, ou uma indicação, nós vendemos o tempo todo. Quando eu olho para as redes sociais, as pessoas a todo momento estão vendendo ou um curso, ou a ideia de que você precisa daquele curso, ou um produto, ou vendendo simplesmente se divirta, dê risada, porque você precisa disso para sua vida. Isso também é uma forma de venda. Mesmo que a compra disso não seja dinheiro, mas é a tua atenção, é o teu seguir, é o teu comentar, é o teu compartilhar com outra pessoa. Então a gente precisa entender que acima de qualquer profissão que nós tenhamos, a profissão que todo ser humano tem desde que nasce é ser vendedor, é vender. Então comece a usar isso a favor de você. Assim como eu uso há tantos anos na minha vida, comece a usar isso ao seu favor. Pegue todo esse conhecimento, todo esse profissionalismo que você tem no seu produto, no seu serviço e venda de maneira estratégica. Use as histórias, os acontecimentos, pitadinhas dele na sua comunicação. Não só o tá aqui o meu telefone, tá aqui o telefone que eu vendo, compre, ele é tanto, você pode pagar em tanto. Não! Venda a ideia de que, cara, eu comprei esse telefone, eu comecei a fazer vídeo melhor. Esse telefone, olha, você não tem noção. Quando eu tinha outro telefone, da outra marca lá, eu não conseguia fazer vídeo direito, não vendia, era uma bagunça. Eu tirava a foto dos meus filhos, ficava uma coisa horrorosa. Mas desde que eu tô usando esse telefone, tu não faz ideia. Vem aqui comigo ver como é que tá essas fotos que eu tô tirando agora e você pode ter na sua casa também. Ou às vezes você nem precisa falar isso. Você nem precisa estar toda hora dizendo. Você diz pra pessoa, para ter essa qualidade de foto também, para que você consiga vender mais teu trabalho, para você ter as memórias da sua família na sua casa, teu telefone não tá dando mais conta.
você precisa tomar uma atitude e aí resolver isso aí. Vamos resolver junto comigo? Deixa eu te ajudar a resolver. Entende como fica diferente, como muda a forma como você está apresentando o produto? Você não está simplesmente fazendo uma vitrine feia, uma vitrine como se fazia antigamente. Esquece o que se fazia antigamente. Nós estamos numa nova forma de consumo e numa nova forma de oferta, tá certo? Eu espero que a tua vitrine digital a cada programa venda mais e melhor. E por aqui eu vou encerrando mais um programa e te aguardo no próximo programa.